Nós vamos agora determinar o perfil de velocidade de um filme de líquido escoando sobre um plano inclinado, conforme ilustrado aqui na figura. Basicamente, a sequência de procedimentos é aquela mesma que foi adotada no exemplo anterior. Neste caso aqui, temos duas diferenças relevantes em relação à situação tratada no vídeo anterior. Uma delas é que o fluido está escoando sobre um plano inclinado. E aí, consequentemente, há uma componente da gravidade na direção do escoamento, e aí a força da gravidade deve ser incorporada ao balanço de quantidade e movimento. E a segunda diferença está relacionada à condição de contorno. Notem que agora, na parte superior da película de fluido, ele está em contato com o gás, com o ar estagnado, e não mais com uma superfície sólida. Então, aqui temos que implementar uma condição de contorno diferente da que foi abordada anteriormente. Tirando essas duas diferenças, o restante do procedimento segue a mesma sequência de etapas. Aqui eu vou caminhar um pouco mais rápido do que foi feito no vídeo anterior, uma vez que já estamos familiarizados com os equacionamentos dos termos de quantidade ou de taxa de quantidade de movimento sendo transportado pelos mecanismos de difusão e convecção, e também já alguma experiência no estabelecimento dos balanços de massa. A etapa no tratamento matemático é a escolha dos eixos coordenados e a representação do elemento de volume. Eu aqui coloquei dois eixos novamente, logicamente há uma infinidade de possibilidades de orientação dos eixos, e mais uma vez, seguindo aquele critério que foi colocado anteriormente, é sempre conveniente fazer uma escolha que transforme o problema em um problema unidimensional, ou seja, que haja apenas uma componente de velocidade, variando ao longo apenas de uma componente de direção. No caso aqui, a escolha que satisfaz esse critério é essa que está em preto. Propositalmente, eu orientei o eixo Y crescendo aqui no sentido ascendente, apesar de nós sabermos que o fluido está descendo, mas isso é com o objetivo de ilustrar que nós não precisamos de orientar o eixo no mesmo sentido para o qual o fluido está escoando. E a posição do origem é arbitrária, ela poderia ter sido colocada na interface com A, no centro aqui da película de fluido, ou embaixo, como está desenhado aqui. Isso é uma escolha nossa. Mas a orientação de um dos eixos alinhado com a direção da velocidade é bastante conveniente, porque simplifica o problema do ponto de vista matemático. Então, os eixos que iremos adotar para equacionamento do problema é esse conjunto que está destacado aqui em preto. O terceiro eixo seria o eixo Y, o eixo X, que está orientado perpendicularmente à tela do computador. Alfa aqui representa a inclinação do plano inclinado com a componente vertical, que é a componente da gravidade. Temos os eixos que foram escolhidos no slide anterior e a representação do elemento de volume. Dizem que o elemento de volume ele tem as suas coordenadas ou as suas dimensões de acordo com os eixos que foram escolhidos. Aqui eu convencionei chamar essa posição de Z igual a zero, a espessura do plano inclinado Z igual a H. Coloquei uma linha tracejada aqui para indicar que nesse ponto nós temos contato do fluido com uma interface de um gás estagnado, no caso aqui, possivelmente ar. E a indicação da direção da gravidade, do seu sentido, que está sempre no sentido descendente, e o plano inclinado tem uma inclinação alfa em relação à direção da gravidade. A partir, então, dessa configuração do elemento de volume, nós desenvolveremos os perfis de velocidade, na realidade, passando pelas mesmas etapas que foram tratadas anteriormente. Equacionamento do balanço infinitesimal de massa, do balanço infinitesimal de quantidade de movimento. A sequência é basicamente a mesma do exemplo anterior.
As considerações que faremos no tratamento do problema são as de estado estacionário, regime de escoamento laminar, um fluido com propriedades físicas, densidade e viscosidade constantes e uniformes no interior do domínio, e, logicamente, com essa escolha de eixos, nós vamos poder assumir que há apenas uma componente de velocidade. Um outro ponto importante a destacar é que, não como o sistema está aberto para a atmosfera, nós não iremos considerar variação de pressão ao longo da direção Y, que é a direção do escoamento. Certamente há uma variação de pressão ao longo da direção Z, que vai ser contrabalançada pela componente da gravidade nessa direção. Então, não há movimento resultante na direção Z, o escoamento está se dando apenas na direção Y. Então, a seguir, nós equacionaremos o balanço de massa e, posteriormente, o balanço de quantidade de movimento na direção do movimento macroscópico, que nesse caso é a direção Y. Temos aqui a equação matemática que representa o princípio de conservação de massa para estado estacionário, taxa de entrada menos taxa de saída igual a zero. E eu lembro mais uma vez que os planos que vamos escolher para representar as entradas e saídas, eles são arbitrados em função de coerência com a orientação dos eixos, e não em função do sentido real de escoamento do fluido, que nesse caso nós já sabemos que vai ser o sentido descendente. Mas a escolha, como vocês verão, ela é feita baseada na orientação dos eixos. O resultado final vai nos fornecer o sentido do escoamento. Vocês irão observar que as velocidades todas que determinaremos, elas serão negativas, e o significado físico de velocidade negativa é simplesmente que ela está no sentido oposto ao do crescimento do eixo. Mas isso vai aparecer naturalmente no desenvolvimento, nós não precisamos de usar esse conhecimento na hora de selecionar os planos. Eles são selecionados única e exclusivamente de forma a manter a coerência com a orientação dos eixos. Dessa forma, o plano de entrada de massa vai ser esse que está aqui destacado em azul. A forma de equacionar essa taxa de entrada de massa é semelhante ao do exemplo anterior. É a área dessa região aqui em azul, que é ΔX vezes ΔZ, multiplicado pela velocidade perpendicular a essa área, VY vezes a densidade do fluido. Então, o resultado fornece essa expressão matemática, ΔX, ΔZ, VY vezes ρ, avaliado em Y. O plano de saída de massa está representado aqui na figura. A forma de equacionar é semelhante à do caso anterior, e a expressão que obtemos é a área, ΔX, ΔZ, VY vezes ρ, mas dessa feita avaliada no plano Y mais ΔY. Procedimento matemático que vem a seguir, absolutamente semelhante ao que já desenvolvemos anteriormente. Então, aqui nós temos a equação geral de conservação, taxa de entrada menos taxa de saída de massa igual a zero, uma vez que estamos considerando estado estacionário e não há acúmulo. O procedimento agora consiste em dividir essa equação pelo volume do elemento de volume, fazer o limite dos deltas remanescentes tendendo a zero e obter, através da relação de definição da derivada primeira, uma equação diferencial que representa o princípio de conservação de massa. Dividindo, então, toda a equação pelo volume do elemento de volume, que é ΔX, ΔY e ΔZ, a gente obtém essa expressão, fazendo ΔY tender a zero, e lembrando mais uma vez do conceito de derivada primeira, que está representada aqui, nós transformaremos essa equação numa equação diferencial. Aqui a associação é que a função f seria o produto de VY vezes ρ. E temos que observar que a ordem aqui dos termos no numerador, no caso da derivada, e no caso do nosso balanço, eles estão invertidos, então isso deve ser considerado na hora de passarmos ou de expressarmos o limite dessa função quando ΔY tender a zero. Então, utilizando a definição da derivada primeira e fazendo o delta tendendo a zero no slide anterior, a gente obtém essa equação diferencial, menos d de dy de vy vezes ρ igual a zero. Nós podemos multiplicar essa equação toda por menos 1 e obter
essa expressão matemática que representa d de dy, vy vezes ρ igual a zero. Como estamos considerando uma situação de fluido com densidade constante, essa densidade pode passar para fora da derivada e, logicamente, não é ela que é zero. Então, consequentemente, para um fluido com densidade constante, d de vy é que vai ser igual a zero. Isso significa simplesmente que vy não varia ao longo da direção y. Nós sabemos, então, que vy vai variar ao longo de z. Na interface com a superfície do plano, a velocidade é zero. Num ponto acima, essa velocidade vai ser diferente de zero. Então, nós teremos um dvy dz que procuraremos determinar através do desenvolvimento do balanço de quantidade e movimento. Aqui temos a equação geral do balanço de quantidade e movimento, taxa de entrada menos taxa de saída, mais somatório de forças igual a taxa de acúmulo. Para estado estacionário, a taxa de acúmulo é zero. E a novidade aqui é que, neste caso, nós temos uma componente da gravidade na direção do escoamento que deve ser incorporado. O nosso balanço ele vai ser equacionado na direção do movimento macroscópico. Então, faremos um balanço de quantidade de movimento na direção y. Lembrando mais uma vez que temos dois mecanismos de transporte de quantidade de movimento, o mecanismo de convecção e de difusão, e ambos devem ser considerados. Então, a primeira parcela, taxa de entrada de quantidade de movimento por convecção, entrando nesse plano, forma coerente com a orientação do eixo, e lembrando a definição de quantidade de movimento, que é o produto de massa vezes velocidade. Então, a taxa de entrada de quantidade de movimento pode ser expressa através dessa relação matemática, onde ΔX vezes ΔY vezes VY vezes ρ corresponde à massa por unidade de tempo, vezes VY, nós teremos taxa de quantidade de movimento por convecção. E esse valor vai ser avaliado na posição Y. Quantidade de movimento por difusão é transferida ao longo da direção do gradiente. O gradiente de velocidade está presente na direção Z. Nós já sabemos que a velocidade é zero junto à superfície do plano e diferente de zero em valores maiores de z. Consequentemente, havendo gradiente na direção z, o transporte de quantidade de movimento por difusão ocorre ao longo dessa direção. De forma coerente com a orientação dos eixos, esse plano aqui inferior do nosso elemento de volume vai ser o plano para consideração da entrada de quantidade de movimento. Então, o produto dessa área vai ser ΔY vezes ΔX, multiplicado pelo fluxo de quantidade de movimento por difusão, que nesse caso é tal ZY. O Z representa a direção do gradiente, o Y a direção da velocidade. Então, o resultado é essa expressão matemática e esse conjunto de parâmetros avaliados na posição Z. A seguir, nós faremos o cálculo das taxas de saída de quantidade de movimento. As expressões são análogas a essas que já obtivemos, só deslocando os planos de avaliação. Aqui nós temos a equação para a taxa de saída de quantidade de movimento por convecção, nesse plano aqui em azul. É a área vezes VY vezes ρ, massa por unidade de tempo, vezes VY, agora avaliado nesse plano que está destacado aqui em azul. E a taxa de saída de quantidade de movimento por difusão, agora avaliado nesse plano superior, está aqui colorido em amarelo, alaranjado, e essa taxa é calculada então como produto da área, ΔX vezes ΔY, vezes o fluxo de quantidade de movimento por difusão, tal ZY, avaliado nesse plano superior, está numa posição Z mais ΔZ. Como vimos anteriormente, a gravidade é uma força de volume, então o cálculo da componente da gravidade na direção do escoamento, que é a direção Y, deve ser feito utilizando a massa desse volume, do elemento de volume. Então, a massa é calculada usando o volume desse elemento, multiplicado pela sua densidade, e aí o resultado nós vamos multiplicar pela componente da gravidade na direção Y. Usando lá, ou recordando os conceitos de trigonometria, nós vemos que GY equivale a G cosseno θ, e nós temos que trocar o sinal, porque GY está no sentido contrário ao do crescimento do eixo Y. Então, essa parcela relativa ao somatório de forças atuando no elemento de volume, que é o peso, na direção Y, a componente do peso nessa direção Y, vai ser expresso
através dessa equação. ΔX, ΔY, ΔZ vezes ρ é a massa de fluido no nosso elemento de volume, menos G cosseno θ é a componente da gravidade na direção Y. Nós podemos agrupar, então, todas as parcelas que foram definidas anteriormente, as taxas de entrada, saída e o somatório de forças, e obter essa equação geral, aqui por conveniência já agrupado pelos mecanismos, aqui as entradas, convecção de difusão, as saídas, convecção difusão e o somatório das forças, no caso apenas a componente do peso na direção do escoamento macroscópico. O tratamento matemático semelhante ao que já temos feito anteriormente. Divide pelo volume do elemento de volume, faz o limite dos deltas remanescentes tendendo a zero e transforma a equação de conservação numa equação diferencial que poderá ser integrada para a determinação do perfil de velocidade. Fazendo então a divisão pelo elemento de volume, a gente obtém essa expressão, aqui as parcelas de convecção, difusão, somatório de forças. Fazendo agora os limites tendendo a zero e recordando mais uma vez, provavelmente pela última vez, o conceito de derivada primeira, está definida dessa forma. Aqui a função f seria o produto dessas três grandezas, aqui seria o tau zy. Fazendo então o limite de todos os deltas tendendo a zero, nós podemos então obter uma equação diferencial representando esse princípio de conservação de quantidade de movimento. O resultado então desse tratamento matemático gera essa equação diferencial, aqui os termos da parcela da convecção, da difusão e o somatório de forças. Nós podemos lembrar da equação do balanço de massa, que nos forneceu que dVy, dy é igual a zero, e aí desmembrando esse termo da convecção, nós veremos que a resultante aqui desse termo, quando combinado com o balanço de massa, é que essa parcela vai ser igual a zero. Nós podemos desmembrar essa derivada, lembrando que aqui nós teríamos ρVy ao quadrado, usando então regras de derivação, nós podemos transformar essa parcela nessa expressão que está aqui embaixo, considerando também ρ constante, e lembrando que dVy, dy é zero, isso é uma constatação lá do balanço de massa, nós podemos simplificar então a nossa equação final, que seria a equação que para esse caso representará então o princípio de conservação de quantidade de movimento na direção y. Essa equação é que será utilizada a partir de agora para a determinação do perfil de velocidade. É importante salientar que até este momento nós não fizemos nenhuma consideração relativa ao tipo de fluido. Essa expressão matemática que nós obtivemos aqui, ela seria válida para fluidos newtonianos e para fluidos não newtonianos também. Essa hipótese de fluido newtoniano será incorporada posteriormente, assumindo aqui que o valor de tau zy pode ser expresso através da lei de Newton da viscosidade. Procedendo então ao tratamento matemático, nós podemos obter então aqui a equação de conservação que nós derivamos anteriormente, procedendo à integração dela através de separação de variáveis, isolando os termos inicialmente, depois passando o dz aqui para o lado direito, multiplicando, nós obtemos essa equação que pode ser integrada dos dois lados de forma indefinida, gerando uma expressão matemática para o tau zy, tendo uma variação linear com a coordenada z. A diferença aqui que eu tinha comentado anteriormente em relação às condições de contorno vai aparecer aqui agora. Para a determinação da constante C1, nós utilizaremos uma condição de contorno nova, que é válida em toda interface de um líquido com um gás estagnado. Essa condição ela se baseia no fato da viscosidade dos gases serem muito menores que as viscosidades do líquido, e aí nessa interface nós podemos considerar que a tensão de cisalhamento nessa interface é bem próxima de zero. Para efeito de engenharia, nós consideraremos essa tensão como sendo nula. E lembrando que essa tensão é a mesma coisa que o fluxo de quantidade de movimento por difusão. Então, a condição de contorno que vai ser empregada aqui vai estabelecer que tau zy é zero na superfície ou na interface do filme de líquido com o gás estagnado. Então, com essa condição de contorno, nós temos condição então de determinar o valor de C1. Empregando então a condição de contorno que foi apresentada no slide anterior,
nós podemos então determinar o valor de C1. Sabemos que em Z igual a H, tal ZY é igual a zero. Com isso, aplicando esta condição, tal ZY igual a zero, na posição Z igual a H, que é a interface do líquido com o gás estagnado, a gente consegue então isolar C1 e determinar o seu valor. Então, de posse do valor de Z1, nós podemos retornar a equação para tal ZY e obter a expressão para variação da tensão de cisalhamento para o fluxo de quantidade de movimento. Então, a forma mais cômoda de reescrever essa equação é colocando em evidência ρg cosseno θ, e aí, procedendo a isso, a gente tem a expressão final para a variação do fluxo de quantidade de movimento ou da tensão de cisalhamento, expressa aqui por tal ZY igual a ρg cosseno θ, H menos E. É imediato verificar que em Z igual a H, essa tensão vai ser zero e, consequentemente, vai satisfazer a condição de contorno. Nós agora, finalmente, vamos introduzir a restrição de aplicação dessa expressão para fluidos newtonianos. Então, nós vamos expressar essa tensão de cisalhamento empregando a lei de Newton da viscosidade, que já foi anunciada antes. Para esse caso, a versão dessa equação fica expressa dessa maneira. Tal ZY igual a menos μ dVy dz igual a ρg cosseno θ H menos E. O procedimento a seguir consiste em usar a técnica de separação de variáveis e proceder à integração dessa equação para a determinação da variação de Vy com Z. Fazendo esse desenvolvimento, a gente obtém inicialmente, partindo lá de tal Zy e usando a equação da lei de Newton da viscosidade, nós podemos, através de transposição de termos, obtermos a expressão para diferencial de Vy em função de diferencial da posição e fazer a integração dos dois lados. Fazendo essa integração indefinida, nós vamos obter do lado esquerdo Vy, do lado direito uma expressão para a variação da velocidade com Z, e como fizemos a integral indefinida, acrescentamos uma constante C2. Aqui já dá para perceber que, independente do valor de C2, que vai ser uma constante, o perfil de velocidade aqui é um perfil quadrático, uma vez que nós temos um termo em Z ao quadrado. A determinação de C2 é feita através da condição de não escorregamento, aplicada na interface do fluido com a superfície do plano inclinado. Então, em Z igual a zero, Vy igual a zero, e isso vai nos permitir determinar o valor de C2, que, por simples exame da equação, nós constatamos que tem que ser igual a zero para poder satisfazer essa segunda condição de contorno. Então, o resultado final, com C2 igual a zero, nós temos uma expressão matemática que descreve a variação da velocidade y com a coordenada z. A expressão final para o perfil de velocidade é escrita dessa maneira, né? Um perfil de velocidade quadrático. Nós podemos aqui fazer uma transposição de termos, colocar o ρ dividindo aqui no denominador, e aí escrevemos uma equação para o perfil de velocidade aparecendo a viscosidade cinemática. Vamos fazendo esse algebrismo, a gente vê que no denominador aqui vai ficar a viscosidade cinemática, e aí é importante salientar que o que vai determinar se um fluido vai escoar ou vai ter velocidades maiores ou menores no escoamento sobre um plano inclinado, que é regido simplesmente pela gravidade, é a razão entre a viscosidade dinâmica e a viscosidade e a densidade, que é nada mais do que a viscosidade cinemática. Então, se formos perguntados, né, qual fluido escoará mais rapidamente num plano inclinado sob o efeito da gravidade, o que deveremos fazer é estabelecer uma comparação das viscosidades cinemáticas desses dois fluidos. E isso pode ser feito fazendo a razão da viscosidade dinâmica pela densidade. Um outro ponto que é importante salientar, como eu tinha mencionado anteriormente, os valores de velocidade eles vão ser sempre negativos. Não tem possibilidade de ρg cosseno θ sobre μ ser negativo. E lembrando que Z vai variar entre 0 e H, esse termo aqui ele vai variar, o valor mínimo para ele vai ser 0, e ele vai sempre, fora de Z igual a 0, ele vai assumir valores positivos. Então, esse termo aqui é maior que ou igual a 0, esse é sempre maior do que 0, e, consequentemente, as velocidades, à exceção de Z igual a 0, onde a velocidade vai ser 0, é a condição de contorno número 2, no restante todo nós teremos velocidades negativas, indicando que o fluido está descendo o plano inclinado. Né? O sinal negativo da velocidade aqui simplesmente significa
que o fluido está escoando num sentido contrário ao que nós orientamos o eixo Y, que nesse caso foi orientado para cima e o fluido está descendo. Então, a expressão final para o perfil de velocidade em função da viscosidade cinemática pode ser expresso através dessa equação. A visão gráfica esquemática desse perfil de velocidade é apresentada aqui. Nós temos novamente os eixos coordenados e aqui eu representei os vetores de velocidade representando os valores, né, a magnitude desses vetores e o sentido deles. Então, são todas velocidades negativas, à exceção de y igual a zero, aliás, de z igual a zero. Todas as camadas estão com deslocamento descendente, tem um gradiente de velocidade ao longo de z, como já havíamos previsto, e a tensão de cisalhamento nessa interface sendo zero vai significar que aqui nós temos um valor de velocidade em valor absoluto, é o valor máximo, mas é um valor mínimo porque nós temos velocidades negativas e velocidade é uma grandeza vetorial. Finalmente, usando os mesmos conceitos que utilizamos para o caso de escoamento entre as duas placas planas, do exemplo que foi tratado anteriormente, nós podemos propor uma equação para vazão volumétrica, também utilizando o conceito de integral, a integração das vazões ao longo de todas as pequenas camadas infinitesimais de fluido. Nós utilizaremos uma largura de referência do plano inclinado, que vai ser designada aqui pela letra W. Então, a equação para representar a vazão volumétrica pode ser obtida através dessa integral de z igual a zero até z igual a h, que representaria a altura ou a espessura da camada de fluido, Vy multiplicado por um elemento infinitesimal de área, que é a largura de referência vezes uma altura infinitesimal dz. Então, onde aparece Vy, a gente substitui pelo perfil de velocidade que foi designado anteriormente e procedemos à integração. O resultado, então, nos fornece o valor de vazão volumétrica, que também vai ser um valor negativo, indicando que o fluido está descendo, né? Agora depende da espessura da camada de fluido elevada ao cubo e varia inversamente com a razão da viscosidade dividido pela densidade. Se quisermos determinar a velocidade média, basta dividir a vazão volumétrica pela área total disponível para o escoamento ocorrer. Aqui temos a expressão da vazão em função da viscosidade cinemática e, finalmente, uma equação para velocidade média, que é a relação entre a vazão dividida pela área, a área total disponível sendo realmente utilizada para o escoamento, é a largura de referência vezes a altura, a espessura da película de fluido. E aí nós temos uma equação matemática para descrever o valor de velocidade média. Vocês notem que nesse caso a gente não poderia calcular essa velocidade média simplesmente tirando a média entre a velocidade no plano inclinado, no ponto de contato com a superfície sólida e no valor da velocidade na interface com o ar, uma vez que o perfil não é linear, é um perfil quadrático. Então, a forma mais conveniente de fazer isso é determinar a vazão primeiro e depois dividir a vazão volumétrica pela área disponível para o escoamento e determinar a velocidade média. Se quisermos determinar a vazão de massa, basta determinarmos o valor de produto da velocidade volumétrica pela densidade do fluido.